Olá! O nosso grupo apresentará um trabalho de redação com o tema Saúde mental entre os jovens da sociedade brasileira. E os componentes do grupo são Jeane Giovana do Vale Ponte, Graciele de Fátima Foiger e Willa Deodato do Nascimento. Contextualização do tema: Saúde mental. O termo está relacionado à forma como uma pessoa reage às exigências, desafios e mudanças da vida, e ao modo como irá harmonizar suas ideias e emoções. Principais informações: uma em cada 6 pessoas tem entre 10 e 19 anos. Metade de todas as condições de saúde mental começa aos 14 anos de idade, mas a maioria dos casos não é detectada nem tratada. Em todo o mundo, a depressão é uma das principais causas de doença e incapacidade entre adolescentes, além de que o suicídio é a terceira principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. A adolescência é um momento único, que molda as pessoas para a vida adulta. Enquanto a maioria dos adolescentes tem uma boa saúde mental, múltiplas mudanças físicas, emocionais e sociais, incluindo a exposição à pobreza, abuso ou violência, podem tornar os adolescentes vulneráveis a condições de saúde mental. Portanto, promover o bem-estar psicológico e protegê-los de experiências adversas e fatores de risco que possam afetar seu potencial de prosperar não são apenas fundamentais para seu bem-estar, mas também para sua saúde física e mental na vida adulta. Começaremos agora a apresentação de argumentos para defender a tese sobre 4 perspectivas. Perspectiva histórica. Desde o século XVIII, o modelo de abordagem a respeito dos fenômenos mentais que se diferenciam da vivência da maioria das pessoas foi o isolamento, a segregação, a exclusão, quando não o emprego de meios próximos à tortura, como formas de impedir a expressão de sentimentos e verdades de que essa maioria não quer se dar conta. Utilizando-se de um discurso que se pretendia científico, a medicina organizou, valendo-se de seu modelo de isolar para conhecer e tratar, espaços de exclusão que se mostraram de meados do século XX para cá ineficazes como meio de tratamento e desumanos. De lá para cá, a psiquiatria evoluiu muito. Existem os tratamentos ambulatoriais, que são comprovadamente eficazes para muitos distúrbios, como esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar e entre outros, nos quais é ministrado medicamento e é acompanhado muitas vezes de psicoterapia. Contudo, casos sérios precisam de acompanhamento mais amplo. Nos últimos anos, as doenças mentais tiveram um aumento considerável. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Mesmo assim, parte dessas pessoas não possuem assistência médica adequada. A depressão é um mal do século XXI. A ansiedade afeta 18,6 milhões de brasileiros. Os transtornos mentais são responsáveis por mais de um terço do número total de incapacidade nas Américas. Além disso, a ausência de tratamento de saúde mental durante a juventude tem grande impacto no desempenho educacional, pessoal e profissional, o que aumenta o risco de abuso de álcool, de drogas e de comportamento violento. Literatura. A ocorrência de vários suicídios de adolescentes em um curto espaço de tempo não é um fenômeno restrito à atualidade. Os sofrimentos do jovem Werther, de Johann Wolfgang von Goethe, se tornou um marco no romantismo e uma febre entre os jovens. Nele conta-se a história de um adolescente que vive uma paixão impossível por uma mulher na casa dos 30 anos. 13 Reasons Why gira em torno do suicídio de uma adolescente que sofreu vários abusos, como o estupro. O livro Razões para Continuar Vivo, de Matt Haig, é uma história real de superação e aprendizado da biografia do autor. Ela conta sobre a depressão que ele teve com 20 e poucos anos, e ele não conseguia achar uma maneira de continuar vivo. O filósofo Fabiano de Abreu, autor do livro Viver Pode Não Ser Tão Ruim, é um pesquisador do comportamento humano e da busca pela felicidade, e tem dedicado-se a entender a depressão, seu processo e sua cura. Baseado em seus estudos, Fabiano tem uma opinião sobre o assunto. Quando buscamos o motivo pelo qual nos sentimos pressionados, tristes e depressivos, encurtamos assim o tratamento natural para a cura da depressão, e com base nos seus estudos, tem uma opinião.
Quando já não conseguimos pensar e isso é dominante e atuante no cotidiano, devemos buscar ajuda clínica. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não, mas não podemos nos desgastar com as que não estão, ou isso pode ocasionar uma depressão resultado da insatisfação ou fracasso. Para o filósofo, uma tristeza pode evoluir para um quadro de depressão, com base em uma situação de insatisfação ou fracasso. Assim, é preciso entender a diferença entre a tristeza e a depressão clínica e buscar ajuda condizente com o quadro. Perspectiva filosófica e sociológica. Em relação à saúde mental, temos temas como o suicídio e o Emile Durkheim ele aborda sobre o suicídio. Para ele, todo caso de morte que resulta direta ou indiretamente de um ato positivo ou negativo executado pela própria vítima e que ela sabia que deveria produzir esse resultado. Segundo ele, toda sociedade tende a fornecer uma equipe de morte voluntária definida. E a sociedade normalmente ela está interessada apenas na análise de todo o processo social, que não é apenas sobre indivíduos isolados, mas sim de um grupo. E esse grupo normalmente ele tem uma atitude já pré-definida em relação ao suicídio. O Emile Durkheim ele classifica o suicídio em três, que seria o suicídio egoísta, que seria o ato de uma individualização excessiva, suicídio altruísta, que sob tais circunstâncias os indivíduos sentem a necessidade de se livrar da vida, que normalmente eles consideram insuportável, suicídio anômico, que ocorre em uma situação de anormalidade social, que poderia ser uma crise econômica, que o indivíduo já pode não ter uma vida tão boa e durante essa crise econômica ele acaba tendo uma vida pior do que ele já tinha e aí ele acaba cometendo suicídio. Dados estatísticos, pesquisas e ou notícias. Em pesquisas, resultados mostraram que os transtornos mentais comuns foram bem mais frequentes nas meninas do que nos meninos, e normalmente essa está na faixa etária de 15 a 17 anos. E as meninas ainda continuam ficando no ranking maior, na faixa etária de 12 a 17 anos do que os meninos. Em relação a macro-regiões do país, não foram encontradas diferenças importantes, mas quando as análises levaram em consideração o sexo, faixa etária, tipo de escola e macro-região, um subgrupo com maior prevalência de transtornos mentais comuns foi o de meninas entre 15 e 17 anos de escolas privadas da região norte e seguidas pela escolas públicas da mesma região. Em um inquérito conduzido pelo IBGE, com o apoio do Ministério da Educação, eles notaram que estudantes da nona série do ensino fundamental, que já tiveram 3 edições, a de 2009, 2015 e a última, que foi a de 2015, mostrou que 22,3% das meninas e 10,2% dos meninos relataram sentimentos de solidão na maioria das vezes ou sempre nos últimos 12 meses. Além disso, 14,4% das meninas e 6,9% dos meninos relataram perda de sono frequente nos últimos 12 meses. Contudo, essa pesquisa ela não teve o objetivo de avaliar transtornos mentais, mas apenas alguns dos sintomas que pudessem ser investigados como possíveis proxys de tais transtornos. Em um estudo divulgado em 2011, mostra que o Brasil é o terceiro país mais reprimido do mundo. Essa pesquisa foi feita com mais de 89 mil pessoas com mais de 18 anos, em 18 países. Mostra o percentual da população com pelo menos um episódio depressivo durante a vida. E aí a gente tem embaixo a média de casos de depressão em países em desenvolvimento, que é de 11,1%, e média em países desenvolvidos de 14,6%.